A tempestade passou, né? Aquele barulho todo de vento e chuva foi embora, mas o caos ficou. É árvore caída, a rua alagada, a telha voando, e bem no meio dessa confusão toda surge aquela pergunta que, olha, pode custar uma fortuna. E aí, quem é que paga essa conta? O carro amassado, o telhado que foi pelos ares, os móveis que estragaram com água. É a seguradora? O dono do imóvel? A prefeitura? Acredite, a resposta nem sempre é tão óbvia quanto a gente imagina. Bom, vamos resolver isso. E pode relaxar, porque aqui a gente não fala juridiquês, não. O papo é reto. A gente vai entender direitinho o direito de cada um, para ninguém sair no prejuízo. Bora desvendar isso juntos, passo a passo. Vamos começar pelo que geralmente é a primeira dor de cabeça de todo mundo: o carro. Uma árvore caiu em cima, a enchente arrastou e agora, hein? O seguro cobre ou não cobre? Essa é a questão. Agora, se liga nessa dica que vale ouro. Existem basicamente dois tipos de seguro. O seguro compreensivo, aquele que a gente chama de total, é o melhor amigo numa hora dessas. Ele cobre sim os estragos da natureza. Já o seguro contra terceiros, bom, o nome já meio que entrega, né? Ele só serve para pagar o conserto do carro de outra pessoa, não nosso. Em desastre natural, ele não ajuda em nada. E para quem tem o seguro compreensivo, tem uma notícia ótima. Se o estrago foi parcial, só se paga a franquia. Agora, se deu perda total, aí a seguradora paga o valor todo do carro e não tem que pagar nada de franquia. É uma baita diferença no bolso, né? Ok, a parte do carro está resolvida. Vamos para o segundo round. A casa. E quando ela é alugada, a confusão de quem paga o quê fica ainda maior. O telhado que voou, a conta é do inquilino ou do dono do imóvel? Aqui, a regra é bem clara, na verdade. Pensa assim: o dono do imóvel é responsável pela casca da casa. Ou seja, consertos na estrutura, telhado, parede, janela são problema dele. Já o inquilino é responsável pelo recheio: a TV, o sofá, os móveis. E olha, isso não é um acordo de boca, não. Tá na lei. O artigo 22 da Lei do Inquilinato é cristalino. O proprietário tem que garantir que o imóvel seja habitável. E um ciclone que arranca o telhado, convenhamos, acaba com essa condição, né? Então, o pulo do gato é este: se o estrago foi tão feio que não dá mais para morar na casa, o inquilino pode simplesmente encerrar o contrato na hora, sem pagar um centavo de multa. É o que a lei chama de força maior. É um direito. Agora vamos falar do seguro da casa própria. E aqui, ó, atenção redobrada, porque vem a pegadinha que quase ninguém conta. É um detalhezinho que decide se o dinheiro do seguro entra na conta ou se a pessoa fica a ver navios. A cena é clássica. O vento forte danificou o telhado. A primeira coisa que vem à mente é: vou acionar o seguro residencial. Mas será que ele vai cobrir? A resposta é: depende. E depende de uma coisa bem específica. A resposta, na maioria das vezes, depende deste número aqui. Quase todos os seguros com cobertura para vendaval exigem uma prova de que o vento passou de 54 km por hora. Se não tiver como provar isso, a seguradora pode simplesmente negar o pagamento. E aqui está a maior pegadinha de todas. Foca aqui, ó. Se o vento levou o telhado e a chuva entrou por cima molhando tudo, isso é vendaval. O seguro básico geralmente cobre, mas se a água subiu do rio e entrou na casa pelo chão, aí o nome do problema é outro: alagamento. E por que essa diferença é tão importante? Porque a cobertura para alagamento é um extra, um item bem mais caro, que quase nunca vem no pacote básico. A maioria das pessoas só descobre isso quando a água já levou tudo. Então, a dica de ouro é: para tudo e checar a apólice do seguro, agora. E se a culpa não for da seguradora, nem do dono do imóvel? Em alguns casos bem específicos, a responsabilidade pode cair no colo do poder público. Mas já vou avisando, não é uma briga simples, não. A desculpa padrão do governo vai ser sempre força maior, algo tipo: foi a natureza, não podíamos fazer nada. Mas a justiça pode discordar se ficar provado que houve falha do serviço. Em bom português, se o governo foi negligente. E o que seria essa falha? Por exemplo, se aquela árvore que caiu no carro já tinha um laudo da prefeitura apontando risco de queda e nada foi feito, ou se a enchente na rua foi muito pior porque os bueiros estavam todos entupidos por falta de limpeza. Nesses casos, existe sim uma base para processar o município. Ufa, quanta informação! Mas agora a gente vai para a parte mais importante: a prática.
Para conseguir qualquer um desses direitos, uma coisa é fundamental: provas. Pensa nisso como um kit de sobrevivência jurídico. E o que tem nesse kit? Anota aí. São 4 passos cruciais. Passo 1, assim que der, fotografar e filmar tudo, cada detalhe do estrago. Passo 2, salvar as reportagens que mostram a tempestade na região. Sabe, printar tudo. Passo 3, fazer um boletim de ocorrência online ou na delegacia. E passo 4, esse é importantíssimo, conseguir um laudo da Defesa Civil. É ele que pode provar a velocidade do vento. Lembra daquele detalhe? No final das contas, a informação é a melhor defesa que a gente tem. Ela não vai impedir a chuva de cair, claro, mas impede que a gente perca ainda mais dinheiro junto com o que a tempestade levou. A pergunta que fica é: depois de tudo isso que a gente conversou, será que estamos preparados de verdade? Fica aí a reflexão.